Warcraft Audiobooks apresenta Arthas, a ascensão do Lich Rei. Capítulo 1 O Menino de Ouro. Estou muito orgulhoso de você, Arthas, Disse seu pai, por assumir uma responsabilidade assim. na semana em que Jaina Proudmoore esteve com a família Menethil como convidada de honra. Responsabilidade tinha sido a palavra de ordem. Não só o treinamento de Muradin começou e foi tão rigoroso e exigente quanto Anão havia avisado, a dor dos músculos doloridos e contusões aumentando, e as eventuais bufadas no ouvido quando Arthas não estava prestando atenção o suficiente para o gosto de Muradin. Mas como Arthas temia, Uther e Terenas também decidiram que era hora do treinamento do príncipe ser intensificado em outras áreas. Arthas se levantava antes do amanhecer, tomava um café da manhã rápido de pão e queijo, e fazia um passeio cedo com Muradin. O passeio terminava em uma caminhada, e era o jovem de 12 anos que sempre acabava tremendo e sem fôlego. Arthas secretamente se perguntou se os anões tinham tanta afinidade com as pedras que a própria terra facilitava as escaladas. De volta para casa, banho, aulas de história, matemática e caligrafia. Uma refeição ao meio-dia, então a tarde toda na capela com Uther, rezando e meditando, discutindo a natureza dos paladinos e as rigorosas disciplinas que devem observar. Jantar, e então Arthas tropeçava na cama para dormir, o profundo sono sem sonhos, o sono dos totalmente exaustos. Ele tinha visto Jane apenas algumas vezes no jantar. Ela e Calha pareciam ser grossas como ladrões. Arthas finalmente decidiu que já era suficiente, já bastava. E tendo as lições de história e política perfurando sua cabeça, ele se aproximou de seu pai Uther, oferecendo-se para escoltar sua convidada, Lady Jaina Proudmoore, para Dalaran ele mesmo. Ele não se incomodaria em dizer a eles que era porque ele queria dar um tempo de seus deveres. Terena se sentiu satisfeito ao pensar que seu filho estava sendo tão responsável. Jaina sorriu brilhantemente com a perspectiva, e isso era exatamente o que Arthas queria. Todos estavam felizes. E foi assim que no início do verão, quando as flores desabrochavam, as florestas estavam cheias de jogos e o sol dançava acima deles em um céu de brigadeiro, o príncipe Arthas Menethil acompanhava uma brilhante e sorridente jovem loira em uma jornada maravilhosa rumo à Cidade dos Magos. Eles saíram um pouco tarde, e uma coisa que Arthas estava começando a aprender sobre Jaina Proudmoore era que ela não era exatamente pontual. Mas Arthas não se importava. Ele não estava com pressa. Eles não estavam sozinhos, claro. O decoro exigia que a dama de companhia de Jaina e um guarda ou dois acompanhassem, mas ainda assim, os servos ficaram para trás e deixaram os dois jovens nobres se conhecerem. Eles cavalgaram por um tempo, então pararam para um piquenique. Enquanto comiam pão, queijo e bebiam um vinho aguado, um dos homens de Arthas veio até ele. Senhor, com sua permissão, faremos os preparativos para passar a noite em Emberhill. Amanhã de manhã, podemos continuar o resto do caminho até Dalaran. Devemos chegar lá ao anoitecer. Arthas balançou a cabeça. Não, vamos continuar. Podemos acampar durante a noite na área de Hillsbrad. Assim, Lady Jaina poderá chegar em Dalaran até o meio-dia de amanhã. Ele se virou para sorrir para Jaina. Ela sorriu de volta, embora ele tenha percebido uma pitada de decepção em seus olhos. Tem certeza, senhor? Planejamos aceitar a hospitalidade dos locais. Não sujeitar a senhora a dormir ao ar livre. Está tudo bem, Kaivan. Eu não sou uma estatueta frágil. O rosto de Arthas se alargou em um sorriso. Ele esperava que ela se sentisse assim em algumas horas. Enquanto os servos montavam o acampamento, Arthas e Jaina foram explorar. Subiram uma colina que deu-lhes uma visão inigualável. A oeste, eles podiam ver a pequena comunidade agrícola de Emberhill, e até mesmo as torres distantes da fortaleza do barão Silverlane. A leste, eles quase podiam distinguir Dalaran em si, e mais claramente o campo de internação no sul. Desde o fim da Segunda Guerra, os orcs foram reunidos e colocados nestes campos. Era mais misericordioso do que simplesmente abatê-los à vista, Terena explicou para Arthas. E além disso, os orcs poderiam estar sofrendo de um estranho mal-estar. Na maioria das vezes, quando os humanos tropeçavam neles ou os caçavam, eles lutavam sem entusiasmo e acabavam internados pacificamente. Havia vários campos como este.
Comeram uma refeição rústica de coelho assado no espeto e retiraram-se um pouco depois de escurecer. Uma vez que ele teve certeza de que todos estavam dormindo, Arta jogou uma túnica sobre as calças e rapidamente calçou as botas. Depois, pensando melhor, ele pegou uma de suas adagas e prendeu no cinto. Então se esgueirou até Jaina. Jaina! Jaina! Ele sussurrou. Acorde! Ela acordou em silêncio e sem medo, seus olhos brilhando ao luar. Ele se agachou enquanto ela se levantava. Levando os dedos aos lábios, ela falou sussurrando. Artas, há algo de errado? Ele sorriu. Você está pronta para uma aventura? Ela inclinou a cabeça. Que tipo de aventura? Confia em mim. Jane olhou para ele por um momento, depois assentiu. Tudo bem. Ela, como todos eles, tinha ido dormir quase toda vestida e simplesmente precisava calçar as botas e capa. Levantando-se, fez uma tentativa desanimada de pentear os cabelos loiros, passando os dedos, e assentiu. Jane o seguiu enquanto subiam os mesmos cumes que haviam explorado mais cedo naquele dia. A escalada era mais desafiadora à noite, mas o luar estava bem forte e seus pés não escorregaram. Lá está o destino, disse ele, apontando. Jane engoliu em seco. O campo de concentração? Você já viu um de perto? Não, e eu não quero. Ele franziu a testa desapontado. Vamos, Jaina. É nossa única chance de dar uma boa olhada em um orc. Você não está curiosa? Seu rosto era difícil de ler à luz do luar, os olhos escuros como poças de sombra. Eles mataram meu irmão Derek. Meu irmão mais velho. Um deles matou o pai de Varan também. E eles mataram muitas pessoas, e é por isso que eles estão nestes campos. É o melhor lugar para eles. Muita gente não gosta do fato de meu pai estar tentando aumentar os impostos para pagar pelos campos, mas... Venha e julgue por si só. Perdi a chance de dar uma boa olhada em Martelo da Perdição quando ele estava na Cidade Baixa. Não quero perder a chance de ver um agora. Ela ficou em silêncio e, por fim, ele suspirou. Tudo bem, eu vou levá-la de volta. Não, disse ela, o surpreendendo. Vamos lá. Silenciosamente, eles desceram. Tudo bem? Arta sussurrou. Quando estávamos aqui mais cedo, eu tomei nota das patrulhas. Não me pareceu serem muito diferentes à noite, exceto talvez por serem ainda menos frequentes. Com os orcs tendo perdido o espírito de luta, acho que os guardas pensam que as chances de fuga sejam pouco prováveis. Ele sorriu para ela de forma tranquilizadora. O que dá certo para nós, tirando as patrulhas, sempre tem alguém posicionado nessas duas torres de vigia. Essas são as que temos que tomar cuidado, mas espero que eles estejam olhando por qualquer outra perturbação que venha de frente, em vez de por trás, uma vez que o acampamento recua contra a parede escarpada. Agora, esperamos este sujeito aqui completar sua volta e devemos ter tempo suficiente para chegar perto daquela parede e dar uma boa olhada. Eles esperaram que o guarda de cara entediada passasse, então respiraram por mais 2 vezes. Coloque seu capuz, disse Artas. Ambos tinham cabelos louros, e seria muito fácil para os guardas os identificarem. Jaina parecia nervosa, mas empolgada. Ela obedeceu. Felizmente, ela e Artas usavam capas de um tom escuro. Preparada? Ela assentiu. Vamos lá. Eles deslizaram rápida e silenciosamente pelo resto do caminho. Artas a segurou por um momento, até que o guarda da torre estivesse olhando em outra direção. Então fez sinal para ela. Eles correram para a frente, certificando-se de que seus capuzes estavam firmemente no lugar. E alguns passos depois, eles estavam alinhados contra a parede do campo. Os acampamentos eram rústicos, mas eficientes. Eles eram feitos de madeira, pouco mais do que toras amarradas juntas e enterradas profundamente no chão com topos afiados. Havia muitas rachaduras na parede, pela qual um menino e uma menina curiosos poderiam olhar. Foi difícil ver no início, mas havia várias formas grandes dentro. Artas virou a cabeça para enxergar melhor. Eles eram mesmo orcs. Alguns deles estavam no chão, enrolados e cobertos por cobertores. Alguns andavam aqui e ali, quase sem rumo, como animais em gaiolas, mas sem um anseio quase palpável de uma fera por liberdade. Do outro lado estava o que parecia ser uma unidade familiar. Um macho, uma fêmea e um jovem. A fêmea, mais baixa e magra do que o macho, segurava algo pequeno no peito, e Artas percebeu que era um bebê. Sussurrou Jaina ao lado dele. Eles parecem tão tristes. Artas bufou. Então ele se lembrou da necessidade de ficar quieto.
Ele rapidamente olhou para a torre, mas o guarda não tinha ouvido nada. Tristes! Jaina! Esses brutos destruíram Vento Bravo. Eles queriam reduzir a humanidade à extinção. Eles mataram seu irmão. Pelo amor da luz, não desperdice nenhuma piedade com eles. Ainda assim, eles... Eu não achava que eles tinham filhos. Jaina continuou. Você vê aquele com o bebê? Bem, é claro que eles têm filhos. Até os ratos têm filhos, disse Arthas. Ele estava irritado, mas talvez ele devesse ter esperado uma reação como essa de uma menina de 11 anos. Eles parecem... inofensivos o suficiente. Tem certeza que eles pertencem a este lugar? Ela virou o rosto para ele, branco e oval ao luar, buscando sua opinião. É caro mantê-los aqui. Talvez eles devessem ser libertos. Jaina, disse ele, mantendo a voz suave. São assassinos. Mesmo que agora eles estejam letárgicos, quem sabe e quem pode dizer o que aconteceria se eles fossem libertos? Ela suspirou suavemente na escuridão e não respondeu. Arthas balançou a cabeça. Ele tinha visto o suficiente. O guarda estaria de volta em breve. Pronta para voltar? Ela sentiu, afastando-se e correndo rapidamente com ele de volta para a colina. Arthas, por cima do ombro, viu o guarda começar a se virar. Ele mergulhou em direção de Jaina, agarrou-a pela cintura e empurrou-a para o chão. Não se mova, disse ele. O guarda estava olhando diretamente para nós. Apesar da queda violenta, Jaina foi esperta o suficiente para congelar imediatamente. Cuidadosamente mantendo o rosto o mais sombreado possível, Arthas virou a cabeça para olhar o guarda. Ele não podia ver o rosto à distância, mas a postura do homem revelava tédio e cansaço. Depois de um longo momento, durante o qual Arthas ouviu seu coração trovejando em seus ouvidos, o guarda virou-se para o outro lado. Desculpe por isso. Arthas se desculpou, ajudando Jaina a se levantar. Você está bem? Sim, disse Jaina sorrindo para ele. Alguns momentos depois, eles estavam de volta em suas respectivas áreas de dormir. Arthas olhou para as estrelas, completamente satisfeito. Tinha sido um bom dia. No final da manhã seguinte, eles chegaram em Dalaran. Arthas nunca esteve lá antes, embora nas lições havia muito ouvido sobre o assunto. Os magos eram um grupo privado e misterioso, bastante poderoso, mas eles se resguardavam a si mesmos, exceto quando necessário. Arthas se lembrou quando Radgar acompanhou o Anduin Lothar e o príncipe, agora rei, Varan Rin, para falar com Terenas, para avisá-los da ameaça órquica. Sua presença deu peso às declarações de Anduin, e com razão. Magos do Kirin Tor não se envolviam em política comum. Nem fizeram as manobras políticas comuns, como convidar a realeza para desfrutar de sua hospitalidade. Foi só porque Jaina estava vindo para estudar que Arthas e sua comitiva foram autorizados a entrar. Dalaran era linda, ainda mais gloriosa que a cidade capital. Parecia quase impossivelmente limpa e brilhante, como deveria ser uma cidade tão profundamente baseada em magia. Havia várias torres graciosas alçadas para o céu, suas bases de pedra branca e seus vértices violetas cercados de ouro. Muitos tinham radiantes pedras flutuantes dançando ao redor delas. Outras tinham janelas de vitrais que captavam a luz do sol, jardins floridos, fragrâncias de flores selvagens e fantásticas proporcionando um perfume tão inebriante que Arthas quase ficou tonto. Ou talvez tinha sido a constante vibração de magia no ar que causou a sensação. Ele se sentiu muito comum e sujo enquanto eles cavalgavam pela cidade, e quase desejou que eles não tivessem dormido fora ontem à noite. Se eles tivessem ficado em Ember Hill, pelo menos ele teria a chance de ter tomado banho. Mas então, ele e Jaina não teriam tido a chance de espionar o campo de internação. Ele olhou para a companheira. Seus olhos azuis estavam arregalados de admiração e excitação, seus lábios ligeiramente abertos. Ela se virou para Arthas, aqueles lábios se curvando em um sorriso. Não tenho sorte de estar estudando aqui? É claro, disse ele sorrindo ao seu lado. Ela estava absorvendo tudo como quem bebe água depois de uma semana no deserto. Mas ele se sentiu indesejado. Ele claramente não tinha afinidade em manusear magia como ela. Me disseram que pessoas de fora geralmente não são bem-vindas, disse ela. Acho isso uma pena. Seria bom ter como ver você de novo. Ela corou por um momento. Arthas esqueceu a intimidação que a cidade emanava e concordou de coração que seria muito bom ver Lady Jaina Proudmoore também. De fato, muito bom mesmo. Mais uma vez, garotinha gnomo.
Eu vou puxar as suas tranças. O escudo acertou o provocador em cheio na face do elmo, e ele realmente tropeçou um passo ou dois para trás. Arthas golpeou com a espada, sorrindo sob seu próprio elmo enquanto ele golpeava solidamente. Então, de repente, ele estava voando pelo ar para pousar de costas com força. Sua visão foi preenchida com a imagem de uma cabeça imponente com uma longa barba, e ele mal conseguiu levantar a lâmina a tempo de a parar. Com um grunhido, ele puxou as pernas para o peito e depois as estendeu com força, golpeando Muradin no estômago. Desta vez, foi o anão que foi arremessado para trás. Arthas abaixou a perna rapidamente e saltou com um único movimento suave, golpe após golpe vindo em sua direção, até que Muradin falou as palavras que Arthas honestamente nunca pensou que ouviria. Ah! Eu mirando! Arthas deu tudo que tinha para parar o ataque, puxando para cima e para trás tão abruptamente que ele perdeu o equilíbrio e tropeçou. Muradin continuava deitado onde estava, seu peito subindo e descendo. O medo apertou o coração de Arthas. Muradin! Uma risada calorosa escapou da espessa barba bronze. Muito bem, rapaz! Muito bem mesmo! Ele lutou para se sentar e Arthas estava lá, estendendo a mão para ajudar o anão a colocar-se de pé. Então, depois de tudo, você estava prestando atenção quando te ensinei meu truque. Aliviado e satisfeito com o elogio, Arthas sorriu. Parte do que Muradin lhe ensinou seria repetido, aprimorado e reforçado em seu treinamento de paladino. Mas algumas coisas, bem, ele não achava que Uther, o portador da luz, saberia sobre pesadas no estômago, ou truque bastante útil sobre a eficácia de uma garrafa de vinho quebrada. Houve luta, e Muradin, barba bronze, parecia determinado que Arthas Menethil entendesse todos os aspectos. Arthas tinha 14 anos agora, e treinava com Muradin várias vezes por semana, exceto quando o anão estava fora em missões diplomáticas. A princípio, tudo ocorreu como ambas as partes esperavam. Arthas mal saía da primeira dúzia de sessões machucado, ensanguentado e mancando. Ele teimosamente recusou qualquer oferta de cura, insistindo que a dor fazia parte do processo, e Muradin tinha aprovado. E ele mostrou sua aprovação pressionando Arthas com mais força. Arthas nunca reclamou, nem mesmo quando queria, nem mesmo quando Muradin pressionou ataques, até Arthas estar exausto demais para levantar o escudo, e por essa recusa teimosa de reclamar ou desistir, ele foi recompensado 2 vezes. Ele aprendeu e aprendeu bem. Ele ganhou o respeito de Muradin Barba Bronze por isso. Ah, sim, senhor, eu estava prestando atenção. Bom rapaz! Muradin estendeu a mão para lhe dar um tapinha no ombro. Agora chega pra você. Você já levou muita surra hoje. Você merece um pouco de descanso. Seus olhos brilharam enquanto ele falava, e Arthas assentiu como se concordasse. Hoje, foi Muradin quem levou a surra, e ele parecia tão feliz quanto Arthas com o fato. O coração do príncipe de repente inchou com carinho para com o anão. Embora um capataz rigoroso, Muradin era alguém que Arthas tinha gostado terrivelmente. Ele assoviou um pouco enquanto caminhava em direção aos seus aposentos, mas então uma explosão repentina congelou seu coração. Não, papai! Não, eu não vou! Calha, eu cansei dessa conversa. Você não tem voz neste assunto. Não, papai! Não, por favor! Arthas se aproximou um pouco mais dos aposentos de Calha. A porta estava entreaberta e ele escutou um pouco preocupado. Terenas adorava Calha. O que no mundo ele estava pedindo a ela para fazê-la implorar com ele e usar o termo carinhoso que tanto ela quanto Arthas haviam abandonado à medida que se aproximavam da idade adulta? Calha soluçou entrecortadamente. Arthas não aguentava mais. Ele abriu a porta. Desculpe, não pude evitar de ouvir. O que há de errado? Terenas recentemente parecia estar agindo de forma estranha, e agora ele parecia furioso com a filha de 16 anos. Não é da sua conta, Arthas. Terenas resmungou. Eu disse a Calha algo que desejo que ela faça, e ela vai me obedecer. Calha desabou na cama, soluçando. Arthas olhou de seu pai para sua irmã, em total espanto. Terenas murmurou alguma coisa e saiu furioso. Arthas olhou para Calha e então seguiu o pai. Pai, por favor, o que está acontecendo? Não me questione. O dever de Calha é obedecer ao pai. Terenas marchou por uma porta e entrou em uma das salas de recebimento. Arthas reconheceu o Lord Daval Prestor, um jovem nobre que Terenas parecia ter uma alta consideração, e um par de magos visitantes de Dalaran que ele não conhecia. Corra de volta para sua irmã, Arthas, e tente acalmá-la. Eu estarei com vocês assim que puder, eu prometo. Com o último olhar para os 3 visitantes, Arthas assentiu e voltou para o quarto de Calha.
Sua irmã mais velha não se moveu, embora seus soluços tivessem diminuído um pouco. Completamente perdido, Arthas simplesmente se sentou ao lado dela na cama, sentindo-se estranho. Eu sinto muito, Arthas, que você tenha que ver isso. Mas talvez seja para o melhor. O que papai queria que você fizesse? Ele deseja que eu me case contra a minha vontade. Arthas piscou. Kali, você tem apenas 16 anos. Você nem tem idade suficiente para se casar. Ela pegou um lenço e enxugou os olhos inchados. Foi o que eu disse, mas o pai não se importa. Formalizaremos o noivado no meu aniversário. E eu me casaria com o Lord Prestor. Os olhos verde-mar de Arthas se arregalaram em compreensão. Então era por isso que Prestor estava aqui. Bem, ele é bem relacionado e eu acho ele bonito. Todos dizem assim. Pelo menos não é um velho qualquer. Você não entende, Arthas. Eu não me importo com quão bem relacionado ele seja ou bonito, ou até mesmo gentil. Eu não tenho voz no assunto. Eu sou como seu cavalo. Eu sou uma coisa, não uma pessoa. Para ser dada como bem o papai achar melhor, para selar uma barganha política. Você não ama Prestor? Se amo ele? Seus olhos azuis, injetados de sangue, se estreitaram de raiva. Eu mal conheço. Ele nunca deu a mínima. O que adianta? Eu sei que é uma prática comum entre a realeza e a nobreza, de que nós somos peões e... Mas eu nunca esperei isso do papai. Nem Arthas, e honestamente ele nunca havia pensado em casamento para ele ou sua irmã. Ele estava muito mais interessado em treinar com Muradin e montar Invencível. Mas Kali estava certa. Era comum entre a nobreza fazer bons casamentos para garantir o status político. Ele simplesmente nunca pensou que seu pai venderia sua filha como uma égua de criação. Kali, eu sinto muito, disse ele. Há mais alguém? Talvez você pudesse convencer papai que há uma combinação melhor. Uma que também te faça feliz. Kali balançou a cabeça amargamente. Sem voz. Você ouviu. Ele não me perguntou. Não sugeriu o Sr. Prestor. Ele me ordenou. Ela olhou para ele, suplicante. Arthas, quando você for rei, me prometa. Me prometa que não fará isso com seus filhos. Crianças? Arthas não estava pronto para pensar nisso. Não havia nenhuma. Bem, havia, mas ele não tinha pensado nela em... Quando for se casar, papai não pode dar ordens a você como ele dá para mim. Sabe? Tenha certeza de que você gosta dessa garota e que ela se importa com você. Ou pelo menos pergunte para ela com quem que ela quer compartilhar sua vida e sua cama. Ela começou a chorar de novo, mas Arthas estava muito abalado com a revelação que se abateu sobre ele. Ele tinha apenas 14 anos agora, mas em 4 curtos anos ele teria a idade de se casar. De repente, ele se lembrou de fragmentos de conversa que ouvira aqui e ali sobre o futuro da linhagem Menetil. Sua esposa seria a mãe dos reis. Ele teria que escolher com cuidado, mas também seria como Kali havia pedido, gentilmente. Os pais dele, obviamente, se importavam muito um com o outro. Isso se refletia em seus sorrisos e gestos. Apesar de muitos anos de casamento. Arthas queria isso. Ele queria uma companheira, uma amiga, uma... Cada um de nós tem seus deveres, eu acho. Arthas disse sombrio e calmamente. Você se casar com quem o papai quiser e eu me casar para o bem do reino. Ele se levantou abruptamente. Sinto muito, Kali. Arthas, aonde você vai? Ele não respondeu, mas praticamente correu pelo palácio até os estábulos e, sem esperar pelo noivo, rapidamente selou o próprio Invencível. Arthas sabia que era uma solução temporária, mas ele tinha 14, e uma solução temporária ainda era uma solução. Ele se curvou sobre as costas de Invencível, a crina branca chicoteando seu rosto enquanto o cavalo galopava. O rosto de Arthas se esticou em um sorriso. Ele nunca estava tão feliz do que quando galopava assim, os dois se fundindo em um glorioso todo. Ele esperou,
sua paciência dolorosamente testada por tanto tempo para poder montar o animal que ele viu vir ao mundo. Mas valeu a pena. Eles eram a equipe perfeita. Invencível não queria nada dele. Não pedia nada para ele, apenas parecia desejar ser autorizada a escapar dos limites dos estábulos, como Arthas ansiava por escapar dos limites de sua realeza. Eles fizeram isso juntos. Eles estavam chegando no salto que Arthas adorava agora. A leste da capital e próximo à fazenda de Balnir era um pequeno aglomerado de colinas. Invencível surgiu, a terra devorada pela batida de seus cascos, elevando-se em direção ao precipício, quase tão rápido como se estivesse em um terreno plano. Ele rodou e virou ao longo dos caminhos estreitos, espalhando pedras com seus cascos, seus corações ambos correndo empolgados. Então Arthas guiou o garanhão para a esquerda sobre um aterro, um atalho para a propriedade de Balnir. Invencível não hesitou. Não hesitou nem mesmo a primeira vez que Arthas lhe pediu para pular. Ele se recompôs e se lançou-se para a frente, e por um momento glorioso de parar o coração, cavalo e cavaleiro estavam no ar. Então eles pousaram com segurança na grama fofa e partiram novamente, invencíveis. Como você pode ver, Alteza, disse o tenente-general, Aedelas Blackmoor. Os impostos foram bem aproveitados. Todas as precauções foram tomadas na operação desta instalação. Na verdade, a segurança é tão rigorosa que conseguimos encenar combates de gladiadores aqui. Foi o que eu ouvi falar, disse Arthas, enquanto caminhava com o comandante dos campos de internação em uma excursão até a base. Dunhold não era um campo de internação em si, mas o centro nervoso de todos os outros. Era enorme e, de fato, tinha quase um ar de festa por conta disso. Era um dia brilhante e fresco de outono, e a brisa fez com que as bandeiras azuis e brancas que voavam sobre a fortaleza se quebrassem energicamente. O vento agitou os longos cabelos negros de Blackmoor e puxaram a capa de Arthas enquanto passeavam pelas muralhas. E assim você verá, dando a seu príncipe um sorriso insinuante. Foi ideia de Arthas fazer uma inspeção surpresa. Terenas elogiou Arthas por sua iniciativa e compaixão. É o certo a fazer, pai, Arthas disse, e em geral ele quis dizer isso, embora sua principal razão para a sugestão foi satisfazer sua curiosidade sobre o arco de estimação que o tenente-general mantinha. Devemos garantir que o dinheiro vá para os campos e não para o bolso de Blackmoor. Podemos verificar se está cuidando adequadamente dos participantes gladiadores e também certificar-se de que ele não está trilhando o caminho de seu pai. O pai de Blackmoor, general Adelin Blackmoor, tinha sido um traidor notório, julgado e condenado para vender segredos de Estado. Embora seus crimes tivessem ocorrido há muito tempo, quando seu filho era apenas criança, a Mancha perseguia Aedelas ao longo de sua carreira militar. Foi apenas o seu recorde de vitória em batalhas e uma ferocidade particular na luta contra os orcs que permitiram que o atual Blackmoor subisse nas fileiras. Ainda assim, Arthas podia detectar o cheiro de bebida no hálito do homem. Mesmo a esta hora da manhã, ele suspeitava que aquela informação em particular não seria novidade para Terenas. Mas eu vou me certificar de qualquer maneira, disse a seu pai. Arthas olhou para baixo, fingindo interesse em observar as dezenas de guardas que se mantinham em rígida atenção. Ele se perguntou se eles eram tão atenciosos quando seu futuro rei não os observava. Estou ansioso para a luta hoje, disse ele. Serei capaz de assistir seu Thrall em ação? Eu ouvi muito sobre ele. Blackmoor sorriu, seu cavanhaque bem aparado se abrindo para revelar os dentes brancos. Ele não está escalado para lutar hoje, mas... para você, Sua Alteza, eu colocarei contra os inimigos mais dignos disponíveis. Duas horas depois, o passeio estava completo, e Arthas compartilhou uma deliciosa refeição com Blackmoor e um jovem chamado Lord Caramin Langston, a quem Blackmoor apresentou como meu protegido. Arthas sentiu uma antipatia instintiva por Langston, notando as mãos macias e o comportamento lânguido do homem. Pelo menos Blackmoor havia lutado em batalha por seu título. Este menino... Arthas pensava nele como um menino, embora, na verdade, Langston era mais velho do que os 17 anos de Arthas. Tinha recebido tudo de bandeja. Bem, eu também, pensou. Mas também sabia que sacrifícios um rei deveria fazer.
Langston parecia que nunca havia se negado nada na vida, nem estava se negando agora, ajudando a ele mesmo aos cortes de carne mais seletos, aos doces mais luxuosos e mais um copo de vinho para ajudá-lo com isso. Blackmore, em contraste, comia com moderação, embora tivesse mais álcool que Langston. A antipatia de Arthas pelo par foi completa quando sua criada entrou, e Blackmore chegou a tocá-la de maneira inapropriada. Uma garota de cabelos dourados e simplesmente vestida, um rosto que não precisava de nenhum artifício para ser bonita, sorriu como se gostasse, mas Arthas pegou um rápido lampejo de infelicidade em seus olhos azuis. Esta é Creta Foxton, Blackmore disse, uma mão ainda acariciando o braço da garota enquanto ela ainda pegava os pratos. Filha do meu servo, pessoal Tamis, a quem tenho certeza que você verá mais tarde. Arthas deu à garota seu sorriso mais cativante. Ela o lembrou um pouco Jaina, seu cabelo claro pelo sol, sua pele bronzeada. Ela devolveu o sorriso fugazmente. Então, recatadamente desviou o olhar enquanto recolhia os pratos, fazendo uma rápida reverência antes de sair. Você terá uma sim em breve, disse Blackmore rindo. Demorou um segundo para que Arthas entendesse o significado e então ele piscou assustado. Os dois homens riram ainda mais e Blackmore levantou seu cálice a um brinde. "A meninas de cabelos louros", disse ele, em uma voz ronronante. Arthas olhou para Tereta, pensou em Jaina e forçou-se a levantar o copo. Uma hora depois, Arthas tinha esquecido tudo sobre Tereta Foxton e sua indignação por ela. Sua voz estava rouca de tanto gritar, suas mãos doíam de tanto bater palmas, e ele estava se divertindo como nunca. No começo, ele se sentiu um pouco desconfortável. Os primeiros combatentes do ringue eram bestas simples, lançando-se umas contra as outras, lutando até a morte por nenhuma razão que não seja o prazer dos espectadores. Como eles são tratados antes disso? Arthas havia se perguntado. Ele gostava de animais. Isso inquietou vê-los usados assim. Langston abriu a boca, mas Blackmore o calou com um gesto rápido. Ele sorriu, recostando-se em sua espreguiçadeira e pegando um cacho de uva. Bem, é claro que queremos que eles estejam no auge na luta, disse ele. Então, eles são capturados e tratados muito bem. E como você pode ver, as lutas são rápidas. Se um animal sobrevive e não pode continuar lutando novamente, nós o matamos imediatamente, misericordiosamente. Arthas esperava que o homem não estivesse mentindo para ele. Um sentimento doentio em seu estômago lhe disse que Blackmore provavelmente estava, mas ele ignorou. A sensação desapareceu quando a luta envolveu homens contra feras. Como ele observou fascinado, Blackmore disse: "Os homens são bem pagos. Na verdade, eles se tornam celebridades menores, mas não um orc." Arthas sabia disso e aprovou. Isso é o que ele estava esperando. A chance de ver o orc de estimação de Blackmore, encontrado quando criança e criado para ser um lutador nesses ringues em combate. Ele não ficou desapontado. Aparentemente, tudo até agora tinha sido um aquecimento para a multidão. Quando as portas se abriram e uma enorme forma verde avançou, todos se levantaram, rugindo. De alguma forma, Arthas se viu entre eles. Thrall era enorme, parecendo ainda maior, porque ele era, obviamente, muito mais saudável e alerta do que os outros espécimes que Arthas tinha visto nos campos. Ele usava pouca armadura e nenhum elmo. Verde, pele esticada firmemente sobre os músculos poderosos. Ele também era mais ereto do que os outros. A torcida foi ensurdecedora, e Thrall deu uma volta ao redor do ringue, erguendo os punhos, virando seu rosto feio, regado às pétalas de rosas geralmente reservadas para feriados. Eu ensinei a fazer isso. É uma coisa estranha. Realmente, a multidão aplaude para ele, mas eles esperam toda vez que ele seja espancado. Ele já perdeu alguma luta? Nunca, Alteza. Não ele. No entanto, as pessoas continuam esperando, e o dinheiro continua fluindo. Arthas olhou para ele. Desde que os cofres reais vejam sua porcentagem adequada de seus ganhos, Tenente General, você terá permissão para continuar com os jogos. Ele se virou novamente para o orc, observando enquanto completava seu circuito. Ele está completamente sob controle, não está? Absolutamente, disse Blackmore imediatamente. Ele foi criado por humanos e ensinado a temer e nos respeitar.
como se estivesse ouvido o comentário. Embora não pudesse tê-lo feito por causa dos trovejantes gritos da multidão, Troll virou-se para onde Arthas, Blackmoor e Langston estavam sentados assistindo. Ele bateu no peito em uma saudação e depois curvou-se profundamente. Está vendo? Totalmente minha criatura. Blackmoor ronronou. Ele se levantou e ergueu uma bandeira, acenando, e atravessou o ringue. Um homem ruivo, de constituição sólida, acenou outra bandeira. Troll virou-se para a porta, segurando o machado de batalha maciço, que era sua arma nesta luta. Os guardas começaram a levantar a porta, e antes mesmo que ela abrisse totalmente, um urso do tamanho de Invencível avançou. Seus pelos se ergueram e ele disparou direto para Troll, como se tivesse sido lançado de um canhão. Seu rosnado era audível mesmo acima do rugido da multidão. Troll se manteve firme, dando um passo para o lado no último minuto e trazendo um enorme machado ao seu redor, como se não pesasse nada. Abriu um grande rasgo do lado do urso e o animal rugiu enlouquecido de dor, girando e espalhando respingos de sangue. Mais uma vez, o orc se manteve firme, descansando nas plantas de seus pés descalços até que ele se moveu com uma velocidade que desmentia seu tamanho. Ele encontrou o urso de frente, gritando insultos em uma voz gutural. Deixou o machado cair com ferocidade. A cabeça do urso estava quase decepada de seu corpo, mas continuou correndo por alguns momentos antes de cair em um monte trêmulo. Troll jogou a cabeça para trás e gritou sua vitória. A multidão enlouqueceu. Arthas o encarou. Não havia um arranhão no orc, e até onde Arthas podia dizer, o bruto não estava particularmente sem fôlego. Essa é apenas a abertura, disse Blackmoor sorrindo com a reação de Arthas. Os próximos serão 3 humanos atacando ele. Ele também é prejudicado pelo fato de não poder matá-los, apenas derrotá-los. É mais uma batalha estratégica do que de força bruta. Mas confesso, há algo em vê-lo decapitar um urso com um único golpe que sempre me deixa orgulhoso. 3 gladiadores humanos, todos homens grandes e musculosos, entraram na arena e saudaram seu adversário e a multidão. Arthas observou enquanto Troll os media e se perguntava o quão inteligente era Blackmoor para tornar o seu orc de estimação tão bom em lutar. Se Troll escapasse, ele poderia ensinar essas habilidades a outros orcs. Era possível, apesar do aumento da segurança. Afinal, Sr. Grimm, Martelo da Perdição, pôde escapar da Cidade Baixa, bem no coração do palácio. Troll poderia escapar de Doomhold. A visita de estado durou 5 dias. Em um desses dias, tarde da noite, Tereta Foxton veio visitar o príncipe em seus aposentos particulares. Ele ficou intrigado que seus servos não responderam à tentativa de bater na porta e ficou ainda mais assustado ao ver a linda loira parada ali, carregando uma bandeja de iguarias. Seus olhos estavam baixos, mas seu vestido era revelador o suficiente para que não falasse imediatamente. Ela fez uma reverência. Meu senhor Blackmoor me enviou com esta oferta de coisas para tentá-lo. Ela disse. A cor inundou suas bochechas. Arthas estava confuso. Diga... Obrigada, seu mestre. Embora eu não esteja com fome, eu estou querendo saber o que ele fez com meus servos. Eles foram convidados para uma refeição com outros servos. Tereta explicou. Ela ainda não olhava para cima. Entendi. Bem, isso é do tipo do tenente-general. Tenho certeza que os homens apreciaram isso. Ela não se moveu. Há mais alguma coisa, Tereta? O rosa em suas bochechas se aprofundou, e ela ergueu os olhos para ele. Estavam calmos, resignados. Meu senhor Blackmoor me enviou com esta oferta de coisas para tentá-lo. Ela repetiu. Coisas que você pode gostar. O entendimento explodiu sobre ele então. Compreensão, embaraço, irritação e raiva. Ele se recompôs com esforço. Não era culpa da garota. Na verdade, ela era quem estava sendo mal usada. Tereta, disse ele, vou ficar com a comida em agradecimento. Não preciso de mais nada. Sua Alteza, temo que ele insista. Diga a ele que... Eu disse que está tudo bem. Senhor, você não entende. Se eu voltar, ele... Ele olhou para as mãos segurando a bandeja, para o cabelo comprido, drapeado. Arthas deu um passo à frente e tirou o cabelo solto do caminho, franzindo a testa para as marcas azul-castanhas desbotadas em seu rosto, pulso e garganta. Entendo, disse ele. Entre, então. Assim que ela entrou, ele fechou a porta e se virou para ela. Fique o quanto você se sentir confortável. Então, volte para ele. Enquanto isso, eu não posso comer tudo isso.
Ele gesticulou para que ela se sentasse e se sentou em uma cadeira em frente a ela, agarrando um pequeno pedaço de bolo e sorrindo. Teresa piscou. Levou um momento para ela entender o que ele estava dizendo, e então um cauteloso alívio e gratidão se espalharam por seu rosto enquanto ela serviu o vinho. Depois de um tempo, ela começou a responder suas perguntas com mais de algumas palavras educadas. E eles passaram as próximas horas conversando antes que eles concordassem que era a hora de voltar. Ao pegar a bandeja, ela se virou para ele. Vossa Alteza, agrada-me muito saber que o homem que será o nosso próximo rei tem tal coração bondoso. A dama que você escolher para fazer dela sua rainha será uma mulher de muita sorte. Ele sorriu e fechou a porta atrás dela, apoiando-se nela por um momento. A dama que ele escolheria para ser sua rainha. Ele se lembrou de sua conversa com Calha. Felizmente para sua irmã, Terenas começou a ter algumas suspeitas sobre Prestor. Nada que pudesse ser comprovado, mas o suficiente para pensar 2 vezes. Arthas era quase maior de idade, 1 ano mais velho do que Calha, quando seu pai quase a casou com Prestor. Ele supôs que teria que começar a pensar em encontrar uma rainha mais cedo ou mais tarde. Amanhã ele estaria partindo, e nem um momento antes. O frio de inverno estava no ar. Os últimos dias gloriosos do outono se foram, e as árvores, outrora sombras de ouro, vermelho-laranja, agora eram esqueletos nus contra o céu cinza. Em mais alguns meses, Arthas chegaria aos 19 anos e seria empossado na Ordem do Punho de Prata. Ele estava mais do que pronto. Seu treinamento com Muradin havia terminado há alguns meses, e agora ele havia começado a treinar com Uther. Era diferente, mas semelhante. O que Muradin havia ensinado era atenção e uma vontade de vencer a batalha. Não importava o que, os paladinos tinham uma maneira mais ritualística de olhar a batalha, e focavam mais na atitude que se trazia para a luta do que na mecânica real de esgrima. Arthas achou os 2 métodos válidos, embora estivesse começando a se perguntar se algum dia teria a chance de usar o que havia aprendido em uma verdadeira batalha. Normalmente, ele estaria em sessão de oração agora, mas seu pai estava em uma visita diplomática a Stromgard, e Uther o acompanhava, o que significava que Arthas agora tinha as tardes livres por alguns dias, e ele não estava disposto a desperdiçá-las, mesmo que o tempo estivesse menos do que perfeito. Ele se agarrou facilmente e familiarmente à Invencível, enquanto galopavam pela clareira. O passo do animal diminuiu apenas poucos centímetros de neve do chão. Ele pôde ver a respiração do grande cavalo branco quando o Invencível sacudiu a cabeça e bufou. Estava começando a nevar de novo agora. Não flocos macios e gordos que caíam preguiçosamente, mas pequenos cristais duros que picavam. Arthas franziu a testa e continuou. Iria um pouco mais longe. Então ele iria voltar. Disse a si mesmo. Podia até parar na fazenda de Balnil. Fazia tempo desde que estivera lá. Jorun e Jarin provavelmente estariam interessados de ver o magnífico cavalo em que o pequeno potrinho desajeitado havia se tornado. O impulso, tendo atingido, agora exigia ser obedecido, e Arthas recuou invencível com uma pressão sutil de sua perna esquerda. O cavalo deu meia volta, obediente, em completa sintonia com seus desejos. A neve estava aumentando, pequenas agulhas cavando em sua pele exposta, e Arthas puxou a capa sobre a cabeça para se proteger um pouco mais. Invencível balançou a cabeça, sua pele se contraindo como se estivesse sendo incomodado por insetos no verão. Ele galopou pelo caminho, esticando o pescoço para a frente, apreciando o esforço tanto quanto Arthas. Estavam se aproximando do salto agora, e logo depois disso, um estábulo quente para o corcel e uma caneca de chá para seu cavaleiro antes que voltassem para o palácio. O rosto de Arthas estava começando a ficar dormente com o frio, e suas mãos em suas luvas de couro fino não estavam muito melhores. Ele apertou suas mãos geladas sobre as rédeas, forçando os dedos a dobrar, e se endureceu quando o Invencível saltou. Não, ele se lembrou. Ele voou. Eles voaram nesse salto como... Exceto que dessa vez eles não voaram. No último minuto, Arthas sentiu uma sensação horrível, a traseira de Invencível, os cascos escorregando na pedra gelada, e o cavalo se debatendo, relinchando, suas pernas tentando freneticamente obter uma base segura no ar rarefeito. A garganta de Arthas ficou subitamente rouca. Ele percebeu que estava gritando. Não era neve fofa, mas grama lisa incrustada de gelo, pedras irregulares apressadas para encontrá-los em uma velocidade letal. Ele segurou duro nas rédeas, como se isso pudesse fazer alguma coisa. Como se qualquer coisa pudesse fazer alguma coisa.
O som rompeu seu estupor, e ele piscou, caminhando de volta à consciência com um grito arrepiante de uma besta em agonia arranhando seu cérebro. Ele não conseguia se mover no início, embora seu corpo tenha espasmado por conta própria, tentando se mover em direção aos gritos horríveis. Finalmente, ele conseguiu se sentar. A dor disparou através dele, e ele acrescentou seu próprio suspiro de agonia à cacofonia hedionda. Ele percebeu que provavelmente havia quebrado pelo menos uma costela, provavelmente mais. A neve tinha aumentado e estava caindo forte e pesada agora. Ele mal podia ver 3 pés à frente. Ele calou a dor, esticando o pescoço, tentando encontrar. Invencível. Seus olhos foram atraídos para o movimento e a crescente poça carmesim que derretia a neve e fumegava no frio. Arthas sussurrou e lutou para ficar de pé. O mundo ficou preto nas bordas e ele quase perdeu a consciência de novo. Mas por pura vontade aguentou. Lentamente ele foi até o animal em pânico, lutando contra a dor, o vento e a neve que ameaçavam abatê-lo. Invencível estava agitando a neve ensanguentada com suas pernas traseiras poderosas e ilesas e 2 patas dianteiras quebradas. Arthas sentiu seu estômago revirar ao ver os membros, outrora tão longos e retos, limpos e poderosos, pendurados em ângulos estranhos, enquanto Invencível continuava tentando e falhando em ficar de pé. Então a imagem foi misericordiosamente borrada pela neve e pela torrente de lágrimas quentes que escorriam por suas bochechas. Ele se arrastou em direção ao cavalo, soluçando, caindo de joelhos ao lado do animal enlouquecido e tentando fazer o quê? Isso não era nenhum arranhão para ser rapidamente enfaixado e Invencível pudesse ser levado a um estábulo estável e quente. Arthas alcançou a cabeça do animal, querendo tocá-lo, acalmá-lo de alguma forma, mas Invencível estava louco de agonia e continuava gritando. Ajuda! Havia padres e Sir Uther. Talvez eles pudessem curar. Uma dor maior do que a física atravessou a juventude. O bispo tinha ido com o pai para Stromgard. Assim como Uther, podia haver um padre em outra aldeia, mas Arthas não sabia onde. E com a tempestade, ele se afastou do animal, cobrindo os ouvidos e fechando os olhos, soluçando, e todo seu corpo tremeu com a tempestade. Ele nunca poderia encontrar um curandeiro antes que Invencível morresse de seus ferimentos ou congelasse até a morte. Arthas não tinha certeza se poderia encontrar a propriedade de Balnir. Mesmo que não fosse distante, o mundo era branco, em todos os lugares, exceto onde o cavalo moribundo que havia confiado nele o suficiente para pular sobre o aterro congelado estava deitado, agitando uma poça carmesim fumegante. Arthas sabia o que tinha que fazer, e não podia fazê-lo. Ele nunca soube quanto tempo ficou lá sentado, chorando, tentando bloquear a visão e o som de seu amado cavalo em agonia. Até que finalmente a luta de Invencível diminuiu. Ele estava deitado na neve, arfando, seus olhos rolando em tormento. Arthas não conseguia sentir seu rosto ou membros, mas de alguma forma ele conseguiu se mover em direção à besta. Toda a respiração era uma agonia, e ele acolheu a dor. Isso foi culpa dele. Culpa dele. Ele pegou a grande cabeça em seu colo, e por um breve, misericordioso momento, ele não estava sentado na neve com uma besta ferida, mas sentado em um estábulo, enquanto uma égua dava luz. Para aquele momento, tudo estava apenas começando, e não chegando a este chocante, repugnante e evitável fim. Suas lágrimas caíram na bochecha larga do cavalo. Invencível tremeu, seus olhos castanhos arregalados, agora em silenciosa dor. Arthas tirou a luva e passou a mão pelo focinho cinza rosado, sentindo o calor, a respiração de Invencível contra suas mãos. Então, lentamente, ele tirou a cabeça do cavalo de seu colo. Tateou com a mão aquecida sua espada. Seus pés afundaram sob a poça vermelha de neve derretida enquanto ele estava sobre o animal caído. Eu sinto muito. Invencível olhou para ele com calma e confiança, como se de alguma forma entendesse o que estava prestes a acontecer, e a necessidade disso. Era mais do que Arthas podia suportar, e por um momento as lágrimas novamente nublaram sua visão. Ele piscou de volta com força. Arthas ergueu a espada e abaixou em linha reta. Ele fez certo, pelo menos. Perfurou o grande coração de Invencível com um único golpe forte dos braços que deveriam estar muito gelados para fazê-lo. Ele sentiu a espada perfurar pele e carne, raspar contra o osso e empalar-se na terra abaixo. Invencível arqueou uma vez. Então estremeceu e ficou imóvel. Jorun e Jarin o encontraram lá algum tempo depois.
depois que a neve diminuiu, enrolado firmemente contra o cadáver esfriando de um animal outrora glorioso, cheio de vida e energia. Com o homem mais velho inclinando-se para pegá-lo, Arthas rugiu de dor. Desculpe, rapaz. Sua voz quase insuportavelmente gentil. Por machucá-lo e pelo acidente. Eu sei, disse Arthas fracamente. O acidente. Ele perdeu o equilíbrio. E não é de se admirar com este tempo. Essa tempestade veio rapidamente. Você tem sorte de estar vivo. Vamos levá-lo para dentro e enviar alguém para o palácio. Enquanto ele se movia no forte aperto do fazendeiro, Arthas disse: Enterre ele aqui, para que eu possa vir visitar. Balnir trocou olhares com o filho, depois assentiu. Sim, é claro. Afinal, ele era um cavalo nobre. Arthas esticou o pescoço para olhar o corpo do cavalo que ele chamou de invencível. Ele deixaria que todos pensassem que foi um acidente, porque ele não suportava contar a ninguém o que tinha feito. Ele fez um voto ali mesmo, que se alguém mais precisasse de proteção, que se sacrifícios tivessem que ser feitos para o bem-estar dos outros, ele o faria, pensou, custe o que custar. Saudações, aventureiros! Aqui quem fala é a Aisling, e esse foi o Warcraft Audiobooks, o seu canal de contos em áudio de World of Warcraft, com o livro Rise of the Lich King, capítulo 1, O Menino de Ouro. E se você puder se inscrever no canal, deixar aí nos comentários o que você achou do audiodrama, você ajuda muito o canal a crescer e eu vou ficar muito grata. Então é isso aí, fica ligado pro próximo episódio. Aisling aqui. Fui!